Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco mais complexo, um pouco mais sério do que a maioria dos vídeos, visto da complexidade do assunto. Esse vídeo foi um pedido, de um dos nossos inscritos do canal, que vai falar a respeito do transtorno de personalidade narcisista, que neste caso é muito fácil de identificar, mas muito difícil de se tratar. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dessa situação, como a gente consegue entender e, claro, como se precaver desse tipo de situação. Quer saber mais a respeito disso? Então pega a sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. Meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito do transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno até interessante de se estudar, mas em compensação também muito perigoso, visto que as pessoas que têm ali esse transtorno muitas vezes não conseguem perceber isso, e isso acaba adoecendo as pessoas que estão ao redor e com certeza pode transpassar isso para os filhos de uma certa maneira. Não só filhos, mas como qualquer pessoa que esteja dentro do seu controle. Antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like no vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa entender a respeito dessa informação e, claro, apoie o canal dessa forma, visto que esse trabalho aqui não é monetizado, não tem intenção de monetizar esse canal e, claro, esse canal ele vai se manter dessa forma, trazendo informação para quem precisa. Afinal, saúde mental não tem preço. E bom, vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito de transtorno de personalidade narcisista, é interessante a gente entender que esse tipo de transtorno não pode ser confundido com o narcisismo comum. Mesmo que os dois falem sobre narcisista ou narcisismo e que remete à história de Narciso, que ele se vangloriava, que ele era apaixonado por si mesmo e morreu afogado olhando ali um reflexo dele mesmo na água, vamos se dizer que são coisas diferentes. A pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela acaba ali prejudicando sua relação com os demais e tem realmente problemas emocionais a respeito de como as pessoas acabam enxergando ela, ou seja, um problema influenciável por pessoas de maneira externa e que pode ter diversas causas, Enquanto o narcisismo comum, ele até chega a ser benéfico, porque se não fosse o narcisismo comum, nós não teríamos autoestima, nós não conseguiríamos nos valorizar de uma certa forma. Então, vamos dizer que o narcisismo, de um modo geral, ele acaba sendo algo benéfico. Mas, como a gente sabe, tudo em excesso acaba se complicando, tudo em excesso acaba por prejudicar em vez de ajudar. Então, por isso que nós temos aí a necessidade de entendermos sobre o que seria esse transtorno de personalidade narcisística, E bom, a respeito do transtorno em si, nós podemos entender que esse transtorno de personalidade é um comportamento onde a pessoa que tem esse transtorno, ela simplesmente vai começar a influenciar as outras pessoas, tanto ao seu redor ou algo dos seus círculos, para que essas pessoas ao redor façam pequenos favores, vangloriem a imagem dessa pessoa, que realmente passe a ter uma valorização extrema dela mesma. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela se vangloria demais, Ela acredita que todos têm o dever de hipervalorizá-la, Ou seja, que todas as pessoas precisam de fato valorizar ela, Então, de fato, para conseguir essa hipervalorização, ela vai se utilizar de manipulações, ela vai utilizar de mentiras, de jogos emocionais, Vai ficar fazendo jogos emocionais com qualquer pessoa que se oponha com essa ideia. Vai ter ali um sentimento mais sensível, vai ter aquela sensibilidade de fato, não vai conseguir aguentar críticas, Ou seja, porque para ela, o mundo dela, ela é perfeita. Ela é a salvadora, ela é a pessoa que mantém a paz do mundo, Então, se você for lá e confrontá-la, você vai ser a pior pessoa do mundo. E isso temos que tomar um certo cuidado, porque é um jogo de manipulação.
né? Ela acha que precisa ser valorizada daquela forma, mas de fato a gente não precisa valorizar essa pessoa. E claro, tem a questão também do que acaba acontecendo quando essas expectativas não são cumpridas, né? Ou seja, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, caso encontre alguém que a confronte ou algo do tipo, ela vai ter ali uma emoção muito à flor da pele, chegando ali a casos extremos de realmente ficar ali com raiva, ter ali uma possessão ali de querer prejudicar as demais, de manipular todo mundo, de fazer mais jogos emocionais, ou até mesmo de se automutilar, de tentar suicídio, por conta dessas expectativas não cumpridas, né? E bom, como a gente consegue entender sobre essa pessoa, como a gente consegue compreender a respeito do transtorno de personalidade narcisista de uma certa forma? A gente consegue entender que seria basicamente a pessoa que quer aquela hipervalorização, que quer aquela massagem no ego, que busca ali, né, uma supervalorização de todo mundo, que busca manipular os outros, que fica pedindo favores ou algo do tipo, e ela valoriza quem cumpre esses favores, mas em compensação desvaloriza totalmente quem não cumpre esses favores de alguma forma. E bom, isso acaba sendo um pouco complicado, visto que é difícil nós convivermos com uma pessoa desse tipo, né? E quando isso acaba acontecendo, nós, infelizmente, ficamos suscetíveis a nos adoecermos também, por causa que as tentativas de manipulação são tantas e isso acaba se tornando uma violência psicológica tão grande que a gente acaba ou entrando no jogo ou a gente acaba adoecendo buscando uma aceitação dessa pessoa, e isso acaba sendo bem mais complicado. Então a gente começa a perceber que ficar perto de pessoas com transtorno de personalidade narcisista acaba sendo algo um pouco triste, né? Para não se dizer algo perigoso. E bom, isso tem cura? O transtorno de personalidade narcisista não tem cura. E muitas vezes é muito difícil de se tratar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Por quê? Porque simplesmente ela reconhece que não tem defeitos. Ela acha que ela está certa e que o mundo está errado. Ou seja, há um jogo de vitimização a respeito disso e ela vai encontrar ali maneiras de se esvair daquilo, né? Muito raro as pessoas com transtorno de personalidade narcisista procurar ajuda psicoterapêutica, né? E isso, vamos dizer que é quase raro de acontecer, né? Muitas poucas pessoas conseguem entender. Geralmente quem busca psicoterapia são as pessoas que vivem ao redor, por causa que esse transtorno de personalidade narcisística acaba sendo bem complicado, né? Então as pessoas que estão ao redor acabam adoecendo junto. E bom, qual é a dica nesse caso? O que a gente pode fazer? Simplesmente fugir. Ficar longe, ficar distante, não cair em jogos emocionais dessas pessoas, de fato desconversar quando ela quer ficar na dependência de você, né? Ou seja, você se manter afastado de pessoas assim. Mas é interessante entendermos uma coisa, nem todo mundo que pede favor ou qualquer outra coisa do tipo quer dizer que é uma pessoa narcisista. Nem todo mundo que tem ali uma dependência emocional ou faz jogos emocionais quer dizer que é uma pessoa narcisista. É bom nós não ficarmos rotulando dessa forma, por causa que para você entender o transtorno de personalidade narcisista, você precisa de um diagnóstico profissional. Então não vá apontando dele e fala, não, só porque você me pediu favor, você é um narcisista, você tem um transtorno de personalidade narcisista, você é um doente. Não, não é dessa forma, né? Vamos se dizer que a gente precisa ter um crivo e tem que ter pelo menos um pouco de, vamos se dizer, simancol para entender que não é dessa forma que as coisas acontecem, tá? E além disso, além de ficar distante e não cair nos jogos emocionais, é sempre muito importante nós entendermos que as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, mesmo com toda essa questão, elas não são sociopatas nem nada. Por quê? Porque as pessoas que têm ali um diagnóstico claro de sociopatia, elas não ligam para a emoção dos demais, elas manipulam para ter poder, tá? Enquanto os
as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, elas manipulam para ter atenção. Enquanto um manipula para controlar e sente prazer pelo controle, o outro manipula para poder ter atenção só para si. É bem interessante a gente saber diferenciar, porque nem todo mundo que tem um transtorno de personalidade narcisista é uma pessoa que é uma sociopata, que é uma pessoa que vai virar talvez um serial killer. Não, não é dessa forma, tá? É muito importante a gente separar essas coisas. Outra coisa também que é interessante, né, a gente começar a entender é que determinados comportamentos das pessoas de transtorno de personalidade narcisista ou até mesmo algum tipo de psicossomática, ou seja, alguma reação física por conta da psique humana, é interessante ter intervenção de remédios. Então, se possível, realmente, se der certo, por favor, fale para essa pessoa buscar uma terapia, buscar ali algum tipo de, como eu posso dizer, algum tipo de ajuda profissional, né? Não só psicoterapêutica, mas também psiquiátrica, para poder melhorar o quadro, né? E como eu falei, o melhor remédio é se afastar, não cair nos jogos, visto que o transtorno de personalidade narcisista não tem cura, tá? E uma coisa interessante que é importante a gente saber é que as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, ela vai ter pessoas que, se cumprirem as coisas, elas vão adular, né? Elas vão vangloriar a pessoa que atende aos seus favores, mas em compensação vai criticar excessivamente as pessoas que não cumprirem os favores ou que realmente não caem nos jogos emocionais. Isso acaba sendo muito comum e bom, temos que aprender a lidar com esse tipo de coisa. E bom, como isso acaba acontecendo com alguém? É genético? A pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela pode ter ali tanto geneticamente quanto o meio, né, cultural e social na qual ela se desenvolveu, como coisas precursoras, né, a respeito disso. Então, vamos dizer que um ambiente muito rígido, uma adulação excessiva, assim também como críticas excessivas na infância, vamos dizer, parabenizações ou expectativas irreais a respeito do seu contentamento ou satisfação, né, que acontece na infância, né, acabam se tornando aí aspectos de personalidade narcisista e ela vai ficar ali à mercê disso, tá? E bom, como que isso acaba prejudicando a gente de uma certa forma, só para finalizarmos aqui? Isso acaba prejudicando vocês, né, ou todos nós que estamos no meio dessas pessoas, de forma primária. Ou seja, se for filhos, né, por exemplo, uma mulher tem a mãe com uma personalidade narcisista. Pode ser que ela acabe herdando alguns comportamentos, por causa que os filhos das pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista pode vir a repetir o comportamento dessa pessoa, né? Por achar que aquilo ali é certo. Afinal, ela cresceu no ambiente, viu aquilo ali como comum, só que na verdade a gente sabe que não é comum, e aí acaba entrando nesse aspecto e acaba prejudicando aí na vida. Então é sempre importante a gente entender que as pessoas que estão ali no meio de convivência com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, ela tem grande risco de adoecer junto, né? E quanto mais distância nesse caso, acaba sendo melhor, né? Então é sempre bom não cairmos nos jogos emocionais, mantermos uma distância segura e, claro, né, evitar mesmo de entrar em jogos emocionais a respeito dessas pessoas, tá bom? E bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha interessante. E claro, priorize a sua saúde mental, afinal, saúde mental não tem preço. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por hoje é só e até mais. Tchau, tchau.